Boa noite a todos. Você pode tomar o seu lugar. Hoje eu quero falar sobre uma fé que acrescenta e seleciona os nossos relacionamentos. Nós estamos já nessa série, semana passada eu falei, uma fé que acrescenta é remédio para as nossas dores. Tá? Quem não viu, quem não veio, essa mensagem está no nosso canal do YouTube aqui do MBCV Portão. E a gente já, essa é a sexta mensagem já dessa série, uma fé que acrescenta. Então me ajuda a selecionar os meus relacionamentos. Porque, gente, a Bíblia é um livro que instrui, que nos corrige, que nos orienta. E os nossos relacionamentos, eles são fundamentais na nossa vida e a gente vai vendo o porquê. O nosso texto-chave é 2 Coríntios 2,14. Que diz lá que a graça de Deus sempre nos faz, ou sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. A graça de Deus sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Então, quando nós andamos na direção que nós recebemos pelas instruções da palavra de Deus, nós temos uma vida vitoriosa. Em 2 Coríntios 5 e 7, o mesmo apóstolo Paulo diz, porque andamos por fé, e não pelo que nós vemos. E fé no quê? Fé em Deus, e fé na palavra de Deus. Nós não vivemos pelo que acontece, pelo que sentimos, pelo que gostamos, e nem pelo que achamos. Nós vivemos pela fé em Deus, fé em Jesus, e fé naquilo que a palavra de Deus nos orienta. O cristão deve viver dessa maneira. Um cristão deve viver pela fé naquilo que a palavra de Deus nos instrui. Então, uma fé baseada na palavra de Deus, ela é uma fé que também trabalha na questão das nossas relações, nas relações humanas. A Bíblia é um livro que ensina sobre relacionamentos com Deus e com o nosso próximo. Se pegar os 10 mandamentos, o famoso decálogo, de 10, os 10 mandamentos que eu sou oriundo da igreja católica, até os meus 16 anos, eu ia por livre e espontânea pressão do meu pai, na igreja católica, e eu aprendi lá os 10 mandamentos. E os 4 primeiros mandamentos falam da nossa relação com Deus. E os 6 últimos falam da nossa relação com o nosso próximo. Então, a Bíblia, ela gira em torno desse tema, relacionamentos. E uma fé que acrescenta, ela também trabalha isso na minha vida, ela também define com quem eu ando e quem anda comigo. Uma fé que acrescenta, ela define com quem eu ando e quem anda comigo, porque olha aí o moscão aqui, e eu já tomei banho hoje, 2 inclusive, imagina se não tivesse tomado, né? Quem nos cerca, nos define. Os relacionamentos, gente, eles são vitais para a nossa vida. E lá em Provérbios capítulo 18, versículo 1, a Bíblia diz assim, quem se isola, olha que interessante, quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Olha que interessante. Quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a insensatez. Deus, quando criou o mundo, criou as coisas, Ele viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. E aí Ele criou para o homem uma companheira que lhe fosse idônea, dentro de um mesmo padrão, dentro de um mesmo objetivo. Ou seja, o ser humano, ele não foi criado para viver sozinho. E se nós olharmos para a vida, tudo que nós somos, e todo o nosso desenvolvimento, seja ele mínimo, ou seja ele significativo, ele se dá por meio das relações que nós temos. Seja positivo ou negativo, tudo que envolve a nossa vida está ligado a relacionamento.
E uma pessoa saudável constrói relacionamentos construtivos. Uma pessoa saudável constrói relacionamentos construtivos, tá? Quero falar aqui sobre cinco níveis de relacionamento. 5 níveis de relacionamento. Porque às vezes as pessoas me perguntam, como é que eu faço, pastor, assim, com a pessoa assada, e de que jeito, e de que forma? Porque as pessoas confundem amar com estar junto. A Bíblia diz que eu tenho que amar o meu inimigo, mas eu não vou andar junto do meu inimigo. Eu tenho que amar todos, mas eu tenho que selecionar bem os meus relacionamentos. Então, eu sempre digo que nós temos que saber a distância certa que nós temos que ter de cada indivíduo, de cada pessoa. E existem, talvez exista mais. Eu coloquei aqui 5 níveis de relacionamento. O primeiro é o relacionamento básico. Sabe o que é o relacionamento básico? Bom dia, boa tarde, boa noite, me desculpa, com licença, muito obrigado. O relacionamento básico é aquele educação. Tem pessoas que a gente só vai cumprimentar. Você vai chegar num lugar e vai dizer boa noite. Você vai chegar e vai dizer obrigado. Até a próxima. Até breve. Até logo. Então tem pessoas que a gente vai ter um relacionamento básico. Esse é o básico. Aí o outro é o interpessoal. Que é aquele relacionamento que a gente vai desenvolvendo. A gente vai conhecendo pessoas, interagindo, se comunicando de um nível superficial. Tá? Porque a nossa vida toda gira em torno de relações com pessoas, o tempo todo, o dia todo, seja via digital hoje, seja presencial, mas nós vamos nos relacionando. Então tem aquele básico do bom dia, e tem aquele que a gente vai criando um relacionamento superficial. A gente não conhece muito, a pessoa não nos conhece muito, mas a gente tem que ter aquela relação. Então, esse é outro tipo. Aí tem o terceiro, o social, as pessoas com quem nós somos obrigados a conviver. No trabalho, na família, na escola, na igreja, amém? Tem pessoas que nós somos obrigados a conviver. Tem gente que não consegue conviver com ninguém. Essa pessoa, ela é muito egoísta, muito interesseira e burra. É o que está escrito em Provérbios 18:1. Quem se isola, busca somente os seus próprios interesses, o quê? Egoístas, e vai contra a sensatez. Então, essa mensagem, gente, não tirei da minha cabeça. Ela é bíblica. Amém? É uma mensagem bíblica. Então, tem pessoas que não conseguem viver socialmente. E quem não consegue é uma pessoa egoísta. Ela pode não aceitar, mas ela é. Ela é interesseira, por quê? Porque só quer viver para os seus próprios interesses. E porque a Bíblia diz que, aqui diz numa linguagem mais, como posso dizer, mais fina, né? E se rebela contra a sensatez. Eu diria, é burrice. Por quê? Porque tudo que acontece na nossa vida está ligado a relacionamentos. Coisas negativas, relacionamentos errados. Coisas positivas, relacionamentos construtivos. O quarto nível de relacionamento é o próximo. Aquele próximo. Quem são esses? A família é próxima. Os amigos são próximos. Líderes devem ser próximos. Professores devem ser próximos. Pessoas com quem a gente anda, compartilha, abre o coração, busca conselho, busca ajuda. Essas pessoas têm que estar próximas de nós. Então existe esse outro nível de relacionamento, o básico, o superficial, o social. Agora, aquele que é mais próximo e o íntimo. E o íntimo é para o cônjuge, é para os filhos até certo momento. Tem aquele tempo que os filhos vivem na intimidade do casal. Mas os filhos vão crescendo, daqui a pouco vão casar, vão fazer a vida deles, e eles já não vão fazer mais parte desse convívio íntimo. E o principal, a intimidade é para as pessoas muito próximas, família mesmo, o seio familiar, tá? Cônjuge, casal, filhos, o seio familiar e Deus. Deus está
quinto nível de relacionamento, porque com Deus o nosso relacionamento tem que ser de intimidade. Pensando, eu queria achar 3, achei 5, podia ser 7, podia ser 10, não sei, mas olhando para a minha vida, eu vejo esses relacionamentos. Praticamente todos os dias, eu tenho um relacionamento básico, eu tenho superficial, eu tenho social, eu tenho aquele que é mais próximo e eu tenho aquele que é mais íntimo. Amém? Então, esses são os relacionamentos. Se a gente olhar para a Bíblia, Daniel viveu com maestria esses relacionamentos. Porque ele foi levado como escravo para a Babilônia e ele se relacionou muito bom com aquele que alimentava ele, cuidava dele. Porque se ele não se relacionasse bem, ele não conseguiria não se contaminar com a comida que era consagrada. Porque ele vai lá, ele fala com o chefe, aquele que era um chefe para ele, e ele diz, olha, eu não quero comer essa comida. Eu quero ter um cardápio diferente. Um bom relacionamento fez com que ele tivesse ele pudesse alcançar isso. Se ele não tivesse um bom relacionamento, a pessoa não ia nem ouvir ele. Não é verdade? Às vezes a gente vai pedir alguma coisa para alguém que a gente não tem muita intimidade. Normalmente, a pessoa não nos atende, não é? Às vezes alguém chega na gente e diz assim, pede tu. Por quê? Não, porque se tu pedir, vai ser mais fácil. Não é verdade que acontece isso com a gente? Sim ou não, gente? Então, algumas pessoas veem que nós temos um bom relacionamento com uma certa pessoa, com um certo lugar, com alguma coisa, e aí pedem para a gente ver aquilo. Por quê? Porque se ela for falar, ela não vai conseguir. Daniel conseguiu, porque ele tinha um bom relacionamento. Depois, a gente vai ver que o rei manda matar todos os sábios, e Daniel pede para o líder lá da matança, ele diz, não, só um pouquinho, me dá um tempo que eu vou ver se eu não encontro a resposta para isso. De novo, ele ganhou o tempo que ele pediu. Por quê? Porque ele era uma pessoa de bons relacionamentos. Depois ele se torna uma das pessoas responsáveis por 120 cidades. Que grande envolvimento político Daniel tinha. E depois ele se torna o primeiro-ministro do governo da Babilônia. E ele se relaciona, gente, com 3 reis diferentes. Daniel, com 3 reis diferentes na Babilônia, quer dizer, mudou a liderança e não mudou a figura de Daniel. Por quê? Porque Daniel era uma pessoa que sabia se relacionar bem com todos, de uma forma, o básico com o básico, o superficial com o superficial, o próximo com o próximo, o social com o social, e o íntimo, ele também tinha uma intimidade com os amigos dele, e a intimidade que ele tinha com Deus, porque a Bíblia diz que Daniel era um homem muito amado por Deus, e ela também vai dizer na história que Daniel 3 vezes ao dia, ele parava para orar, 3 vezes ao dia, Daniel parava para orar. Oração é a forma que nós nos comunicamos com Deus. Diálogo é o nome que foi dado para o nosso relacionamento aqui, pessoal. E oração é o nome que foi dado à nossa comunicação com Deus. Então, nós vemos na figura de Daniel a intimidade, a proximidade, o meio social. Nós vemos na vida de Daniel que ele era superficial com alguns, básico com outros, mas era uma pessoa que tinha uma grande capacidade de se relacionar. E os nossos relacionamentos, quanto mais íntimo, mais eles nos influenciam. Por isso que os relacionamentos, eles são de suma importância na nossa vida. E lá em Provérbios capítulo 11, vamos ficar no livro de Provérbios, fugir um pouquinho dele em alguns momentos, mas principalmente ali. O capítulo 11 de Provérbios, ele nos dá uma aula sobre com quem nos relacionarmos. Diz ali, o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. O primeiro ponto é, ande com pessoas corretas e honestas. Ande com pessoas corretas e honestas. Por quê? Porque o Senhor repudia quem não é honesto. Repudia quem não é correto.
O Senhor repudia balanças desonestas e pesos exatos, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Como é ruim, gente, nós nos relacionarmos com pessoas que não são honestas, porque se elas não são honestas com os outros, possivelmente elas não são honestas com a gente. A pessoa que não é honesta, pega isso aqui, não vou falar, eu vou complicar casais aqui. Eu tenho que me segurar um pouquinho, sabe, porque eu tenho vontade de falar. Porque é um princípio de vida, mas eu não vou falar, porque eu vou despertar pessoas a perceber coisas que nem imaginam. Tem gente que nem está dormindo em alguns aspectos, né? E não é o objetivo hoje, tá? Porque casou, agora, ó, tá ruim, dobra o joelho, porque se tem uma pessoa que tem poder para transformar corações é Deus. Amém? Mas vamos lá. Como é ruim, gente, nós andarmos ou convivermos com pessoas que a gente não sabe se está sendo sincero ou mentindo. Como é difícil, como isso eu considero ruim. É prejudicial andar com pessoas desonestas que não pagam as contas, porque essas pessoas fazem mal para os outros. Quero dizer, ó, quem não paga, ó, se enrolar, ok. Aconteceu agora, a gente está vindo na pandemia, está difícil, ok. Mas tem pessoas que elas têm a cultura de não pagar as contas. Tem a cultura de ser caloteiro. Gente, quero dizer, olha aqui para mim, é bem sério. Você que está aqui, você que está em casa. A pessoa que não honra os compromissos que faz, é uma pessoa amaldiçoada. Leva isso aí para a sua vida. Você é amaldiçoado. Você vive debaixo de uma maldição, porque é um princípio que está quebrado na sua vida. E como que você vai, alguém aqui, se eu dissesse assim, eu sou uma pessoa amaldiçoada, quer andar comigo? Alguém quer andar com uma pessoa amaldiçoada, sim ou não? Mas uma pessoa que é desonesta, uma pessoa que não honra os compromissos que faz, que não é correta, ela é uma pessoa que está debaixo de maldição. É uma pessoa que está debaixo de maldição. Goste você ou não, aceite ou não, é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que o Senhor repudia. Como que você vai andar junto? Estão lendo o texto, amém? Sim ou não, gente? Estão lendo o texto? O Senhor repudia. Mas tem cristão andando junto. Vamos adiante, senão não paro. O Salmo 1, versículo 1, diz assim, bem-aventurado, aquele que não anda no conselho dos ímpios, cuidado com quem você se aconselha, cuidado, porque nem todo mundo tem o Espírito Santo. Ó, eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir quem tem resultado, mas um balanço que eu sempre faço eu procuro aprender o princípio, mas não me contaminar com os valores errados daquela pessoa. Me fiz entender? Amém ou não amém? Eu gosto de me aconselhar, mas tem muita gente que é ímpio, mas tem resultado. Eu gosto de aprender o princípio. Eu ouço e aprendo, mas eu não me deixo contaminar pelos valores errados que aquela pessoa tem na vida. Eu consigo separar o princípio, o que eu posso trazer para a minha vida e o que eu não quero para a minha vida, porque ao mesmo tempo que eu sei que ela se tem um bom resultado é porque tem princípios, eu também entendo que ela não tem o Espírito Santo, então tem certos valores na vida de pessoas que eu não quero na minha vida. Porque eu quero que a minha vida, não é porque eu sou pastor, mas eu quero que a minha vida também possa honrar a Deus. Então, olha o que diz aí, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, cuidado. Não se detém, quer dizer, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes, então, tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Agora, olha o versículo 2 do capítulo 11 de Provérbios. Olha o capítulo 2 aí, gente. Versículo 2, aliás. É 11, 2. E vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria.
Gente, ande com pessoas humildes. Olha, tem duas coisas, eu vou falar agora de mim, não o Senhor. Tem duas coisas, eu tenho dois problemas. Eu não consigo andar com soberbo. Não consigo. Com orgulhoso. Não consigo. Não consigo. É um defeito meu, de fábrica. E eu não consigo andar com ganancioso. Dinheiro, 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 dinheiro. Não consigo. Aquelas pessoas que relacionamento é para dinheiro. Conversa é dinheiro. Tudo que pensa vira em torno de dinheiro. Eu não consigo, gente. Eu repudio isso aí. Agora vamos lá para o orgulho. Pega essa aqui. Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste o soberbo, o orgulhoso. Como que você vai andar com alguém assim? Não, é muito difícil. Uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ela não consegue andar com uma pessoa orgulhosa. Não consegue. Porque, como a gente diz, o santo não vai bater. Cuidado, gente, tem pessoas que Deus resiste e você quer andar junto. Então, ande com pessoas humildes. Humildade não é ser capaz de ninguém. Humildade é ser uma pessoa ensinável. É ser uma pessoa que quando erra, reconhece. É ser uma pessoa que valoriza a virtude das pessoas. Isso é ser humilde. Agora, o que é ser arrogante? O que é ser orgulhoso? O que é ser soberbo? Eu só vejo defeito na vida dos outros. Não vejo os meus, só na vida dos outros. É ser uma pessoa que não é ensinável. Que está sempre certa. Deus resiste a soberbos e orgulhosos. Versículo 3. Ande com pessoas justas. Olha o que diz aí. A sinceridade. Troca a tradução, faz favor. Deve falar de justiça. A integridade dos justos os guia. Mas a falsidade dos infiéis, olha aqui, a falsidade, olha as pessoas falsas aí, cuidado. Tem muita gente aqui que tirando a máscara do Covid, tem mais uma máscara aí. Tem gente usando duas máscaras hoje aí. Tem muita gente falsa. Misericórdia, gente, o mundo está doente. Tem muita gente falsa. E a falsidade vai destruir as pessoas. A falsidade destrói. A integridade do justo guia ele. É um guia para a vida. Então ande com pessoas justas, porque se você andar com pessoas falsas, o mesmo caminho dela pode destruir o seu caminho também. Versículo 4 e 5, ande com pessoas retas nos seus caminhos. Olha o que diz aí. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Olha aqui, dinheiro não livra da morte, mas a retidão livra da morte. A retidão dos irrepreensíveis lhes abre o caminho reto, mas os ímpios são abatidos pela sua própria impiedade. Então, a retidão, ela abre caminho e traz proteção para a nossa vida. A retidão abre caminho e traz proteção para a nossa vida. Você andar com pessoas retas, possivelmente, você não vai ter um acidente. Agora, anda com pessoas que andam por caminhos errados, para ver o que pode acontecer na sua vida. Então, com quem eu ando, gente? Quem me cerca, me define. Esse é um conceito que eu levo na vida. Quem me cerca, me define. Vamos pular para o versículo 12 e 13 agora. Ande com pessoas que tenham bom senso. Olha o que diz ali. O homem que não tem juízo, ridiculariza o seu próximo. Mas o que tem entendimento, refreia a sua língua. Cuidado com aquele que fica, os escarnecedores, são essas pessoas que ficam ridicularizando os outros, o seu próximo. Cuidado com pessoas que ficam falando demais dos outros e mal dos outros. Porque quem tem entendimento, refreia a sua língua. Quem muito fala, trai a confidência. Quem muito fala, trai a confidência. Quer dizer, alguém foi lá e confidenciou. Mas a pessoa fala tanto. Tem pessoas que quando vão na praia tem que passar protetor na língua. Sabia? De tanto que falo, bronzeia a língua. Queima a língua.
Às vezes você vai lá e abre o coração para alguém que fala demais. Essa pessoa, no tanto ela falar, às vezes, gente, não é que ela queria fazer uma fofoca da sua vida, mas ela fala tanto e de tanta gente, que automaticamente ela vai falar de você também. Mas a pessoa que merece confiança é uma pessoa que sabe guardar segredo. Com quem você anda e quem você é aqui. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo. Mas o que tem bom entendimento refreia a língua. Quem muito fala trai a confidência. Mas quem merece confiança guarda o segredo. Então, ande com pessoas de bom senso nesse aspecto. E como é difícil, gente. Como é difícil. Olha, quando você abre a mente para o poder dos relacionamentos, você vê o quanto é difícil você escolher pessoas para você conviver. Quanto é difícil. Sexto ponto, não sei se vocês estão anotando, né? Mas eu tenho anotado aqui. O versículo 14, ande com bons conselheiros, pessoas que podem contribuir. Sem diretrizes, a nação cai. O que a salva é ter muitos. Olha, se você tiver muitos conselheiros, você é um abençoado. Você é um abençoado. Mas se você não tem muitos, tenha poucos, mas bons conselheiros. Porque isso contribui muito na nossa vida. Mas como eu disse antes, né? Até em quem você busca conselho, aprenda com o conhecimento, com a experiência, mas saiba filtrar, porque tem muita gente que não tem comunhão com Deus, não tem o Espírito Santo, né? E só ouve conselho quem é humilde. Só ouve conselho quem é humilde. As pessoas, gente, mais inteligentes, elas aprendem. As pessoas mais ignorantes são as que acham que sabem. Quanto mais eu estudo, esses dias eu falei, não sei se foi num vídeo ou não sei, eu falei. Eu falei, olha, há 10 anos atrás eu achava que eu sabia, até de Bíblia, da vida. Imagina, eu aconselho desde os meus 20 anos, então tem 18 anos que eu aconselho, somou a minha idade, né? Tem 18 anos que eu aconselho. Aconselhei casais muito jovens, não sei como é, por isso que uns não deram certo. Ai, ai. Eu me divirto. Mas eu achava que eu sabia. E o que eu conhecia da Bíblia, eu achava que eu sabia de Bíblia. E hoje eu pego um texto, eu estou estudando agora, esses últimos dias, o livro de Romanos. Por favor, dá vontade, o dia que eu chegar no céu, eu dizer, Paulo, pelo amor de Deus, que eu tinha que pensar no futuro. A gente tem que entender o que tu está querendo dizer. Que carta, em alguns aspectos, complexa. A carta de Paulo, aos Romanos. Aliás, quase todas as cartas de Paulo, tu tem que parar, tu tem que pensar, tu tem que entender contexto, cultura, história, passado, Antigo Testamento, para entender o que Paulo está querendo dizer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quanto mais eu procuro entender a Bíblia, mais eu vejo o quanto eu preciso estudá-la. Quanto mais eu desperto para a vida, mais eu vejo que eu preciso despertar para a vida, melhorar na vida. Agora, preste atenção, se a maioria das pessoas não é orgulhosa, ou seja, a vida está como tá ótima. Não aprende nada. Tem gente que quando vem, agora com o Covid, diminuiu muito os conselhos, né? Os aconselhamentos. Mas as pessoas mais ignorantes, eu aprendi a conhecer a pessoa no olho. Eu começava a dar um conselho e às vezes no início eu insistia. Depois eu comecei a parar. Quando eu via que a pessoa, ela não ouviu o que ela queria, então ela não quer mais me ouvir, eu encerrava já, Deus abençoe, tudo certo. Agora, tem pessoas que poderiam me dar aula, falando sério, gente. E eu dava uma orientação,
E a pessoa notava para ela. Depois me dava um retorno. Então quem não tem porque merece não ter. E quem tem porque merece ter. Porque é humilde para aprender. Porque quando erra, reconhece. Porque não vive uma vida em círculo, sempre cometendo os mesmos erros, do mesmo jeito. Fez, errou, aprendeu, mudou, fez diferente. Essas são as pessoas que crescem. E essas pessoas que crescem, elas não são as mais orgulhosas, elas são as mais humildes. As pessoas mais orgulhosas, gente, são as que não têm. Estou falando aí de quase 20 anos aconselhando pessoas. Eu tratei uma pessoa uma vez e eu desisti. E eu insisti com aquela pessoa. Porque a pessoa era uma pessoa muito boa, do bem assim. Mas a vida é uma miséria. Miséria. Estou falando miséria. Aí eu dizia uma coisa para a pessoa, eu já faço. Eu dizia a outra pessoa, eu já faço. Eu dizia a outra, eu dizia eu já faço. Ela dizia eu já faço. Tudo ela dizia que ela já fazia. Mas como faz se a vida está numa miséria? Não tem como. E aí eu digo para vocês que como a gente diz, tirei o time de campo. Eu desisti. Porque a pessoa já sabia tudo, mas não tinha nada. Cuidado com quem sabe tudo, mas não tem nada. Tem coisa errada. Versículo 17. Ande com pessoas do bem. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. Olha aí. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo Mas o homem cruel causa o seu próprio. Não se preocupa com os malignos, com os cruéis, aqueles que prejudicam os outros. Gente, cada um o que faz para si. Cada um o que faz para si. Mas eu posso escolher com quem eu ando. Então, ande com pessoas do bem. Olha o que diz Provérbios 4 e 14. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. 8º ponto, versículo 24 e 25 do capítulo 11. Ande com pessoas generosas e abençoadoras. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Olha aí, gente. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e acabam caindo na pobreza. 25. O generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio, olha como a vida devolve, gente. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Ande com pessoas assim, que aliviam, não que oprimem ainda mais. Ande com pessoas generosas, ande com pessoas abençoadoras. E o 9º ponto, ande com pessoas que resolvem problemas, não ande com quem cria. E o mundo está cheio, hein, de pessoas que criam problemas. Você quer um princípio para você ter uma vida abençoada? Seja um resolvedor de problema. Porque para criar, tem 95% das pessoas, de cada 10, 9,5 cria problema. Então se você for um que resolve problema quando ele chega até você, você é uma pessoa que vai se diferenciar. Você é uma pessoa que vai ser abençoada. Versículo 29. Olha o que diz ali. Quem causa problemas, a sua família herdará somente o quê? O vento. E diz que, quem pega o vento, planta vento, né? É o que tem. E diz que quem planta vento, colhe tempestade. E o insensato será servo do sábio. Então não ande com pessoas que vivem criando problemas, gente. Nós temos que amar até os inimigos, segundo a palavra de Deus. Ajudar e contribuir com todos possíveis. E eu até entendo que ajudar e contribuir é o propósito de todas as pessoas. É ajudar e contribuir.
Ah, eu não sei qual é o meu propósito. Ajuda e contribui que você está cumprindo um propósito. Mas a Bíblia, gente, apesar dela dizer para nós amarmos os inimigos, ajudar a todos, eu entender que o propósito de vida é contribuir, a Bíblia orienta a se desligar de pessoas do nosso convívio. Olha o que diz 1 Coríntios 5:9. Olha isso aqui. Eu já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. E com isso eu não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões ou aos idólatras. Se fosse assim, vocês iam ter que sair do mundo. Agora olha só o versículo 11. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, for imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão. Ah, ladrão. Se eu pego uma coisa de alguém e não pago, eu não estou roubando essa pessoa, sim ou não? Sim. Tem muito ladrão aqui hoje. Um dia eu dei a minha oferta e fui no banheiro. Não foi aqui, foi lá em Novo Hamburgo. Cheguei no banheiro, chegou um jovem, eu era muito envolvido com os jovens, indignado. Ele foi dar oferta, ele pegou a carteira dele, ele daqueles que não usa carteira no bolso, também não usa. Muito difícil. Ele pegou a oferta dele, botou a carteira no banco, foi até a frente da igreja, deu a oferta dele para Deus e deu a carteira para o diabo. Quando ele voltou no banco, ele estava revoltado, gente. Revoltado. Porque é uma igreja. Eu disse, mas homem, mas nem todo mundo na igreja está liberto, eu falei para ele. Então, gente, quando você fechar os olhos, segura a bolsa, irmã. Segura a bolsa, eu estou aconselhando, segura a bolsa. Vocês sabem da história do 10 quilos de bife, né? Quem lembra da história do 10 quilos de bife, levanta a mão para mim. Então, eu vou contar para os 90% que não sabem. Nós tínhamos almoço, deixamos 10 quilos de bife descongelando. Era um dia de ensaio, escola, até hoje não sei, era alguém dos ministérios. Chegamos no outro dia para fazer os almoços na igreja, que Deus bife. Os anjos vieram, gente. Os anjos vieram, mas eles fritaram, comeram, limparam, deixaram limpinho. Os anjos caídos, né, que é demônio. Levaram 10 quilos de bife na igreja, naquela noite, não era dia de culto. Quer dizer, não tinha estranho na igreja aquele dia. Tinha só conhecido. Vocês imaginam? Imagina. Lá na sede um dia roubaram uma geladeira, o apóstolo estava furioso, que ninguém viu roubar uma geladeira. Roubaram, levaram a geladeira embora lá da sede. Verdade? Uma geladeira, gente, levaram. Cheio de gente vendo. Vê se não é encapetado uns homens desses que ninguém vê. Ninguém vê. Já viu disso? Ninguém vê. Não roubaram os negócios teu no altar? Roubaram, né? Celular também? Ah, o teu celular roubaram onde? Aqui na igreja não foi? Mas na nossa aqui de Portão, né? Irmãos, segura a bolsa e o celular. E a carteira. O celular da Paty também, agora eu lembrei. Roubaram na igreja. Vocês estão entendendo, gente? Entende o seguinte, nós temos que saber, os níveis. Básico, bom dia, boa tarde, boa noite, mão na carteira, celular, entendeu? Tá tudo bom? Tudo certinho, entendeu? É isso aí. Superficial tem gente que diz, e aí, como é que tá, tudo certo? Tá, vou ver se eu vou no teu PA, lá ninguém rouba, como é que é lá? Né? Aí tem aquele social, que a gente vai conviver, não tem jeito. Aí tem o próximo eu escolho. O básico, o superficial e o social, eu não escolho. Mas quem se aproxima de mim, eu escolho. E quem é íntimo, eu escolho. Aprenda a se relacionar. E se relacione segundo aquilo que a Bíblia instrui. A pessoa é honesta, é correta, a pessoa é humilde, a pessoa é justa, a pessoa anda no caminho reto, tem bom senso, é uma pessoa que pode me dar bons conselhos, é uma pessoa do bem, é uma pessoa generosa, é uma pessoa abençoadora, é uma pessoa que resolve problema ou cria problema.
Que Paulo diz, mas agora estou escrevendo que vocês não devem associar-se com qualquer que dizendo-se irmão. Tira o irmão fora aqui, dizendo-se amigo. Dizendo-se uma pessoa que se preocupa com você, mas seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Observe bem aqui, com tais pessoas vocês não devem. Não devem o quê, gente? Por que comer? Porque quando senta na sua mesa, ou você senta na mesa da pessoa, você está tendo uma certa intimidade com aquela pessoa. E por isso que Paulo está dizendo, não dá para ser íntimo, dá para ser básico? Claro que dá. Dá para ser superficial? Tem que ser às vezes. Tem que ter, não dá para fugir do mundo. Tem que ser social? Tem que ser social. Mas não precisa ser próximo e nem íntimo. Paulo está dizendo, com esses vocês nem sentam. Porque, gente, a bênção de Deus, eu vou dizer mais, a presença de Deus pode fluir através de relacionamentos ou pode obstruir por relacionamentos errados. A bênção de Deus pode fluir através de pessoas ou pode obstruir por relacionamentos errados. A minha vida e a sua vida, elas são definidas por relacionamentos. E nós escolhemos com quem nos relacionar. Eu encerro com uma frase. O poder e a bênção de Deus se manifestam por meio dos relacionamentos. O poder e a bênção de Deus se manifestam por meio de relacionamentos saudáveis, construtivos, que vão contribuir e agregar na sua vida. Amém? Aí, gente, agora a tarefa, que quando você vem à igreja, você não vem aqui para receber uma oração, você vem aqui para receber uma instrução. A Bíblia, olha o que diz lá em, acho que é 2 Timóteo 3,16. 16 e 17, acho que se não é 2 é 1 Timóteo. Vamos ver. É isso aí, toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil. Para que ela é útil? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus, homem, mulher, o homem aqui, ser humano de Deus, ok? Seja apto e plenamente preparado para toda boa. Então, a palavra de Deus vem para nos instruir, nos ensinar, nos corrigir. Então, como que eu vou transformar uma orientação em uma bênção na minha vida? Quando eu pego aquilo que eu aprendi e eu aplico. Quando eu pego aquilo que eu aprendi e eu aplico aquilo na minha vida. Então, qual é a tarefa que nós tínhamos que fazer agora? De fato, era sentar e começar a pensar. Com quem que eu me relaciono? Quem é o básico na minha vida? Quem é o superficial na minha vida? Quem é o social na minha vida? Mas principalmente, quem é o próximo e quem é o íntimo que eu tenho? Quem são essas pessoas? Essas pessoas agregam valor? Essas pessoas somam, contribuem? São bênção na minha vida? Me aproximam de Deus? Quando Pedro chegou para Jesus e disse, Jesus, de repente não precisa morrer na cruz. O que Jesus disse para Pedro? O que Jesus disse para Pedro, quando Pedro disse para ele que ele não tinha que morrer na cruz? Se afasta de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus. Olha essa chinelada que Jesus dá em Pedro. Quando alguém vem para tentar nos tirar do propósito de Deus, nós temos que cuidar com essas pessoas. Isso acontece comigo, então tem que acontecer com vocês também. Sabe aquelas pessoas, não precisa ir na igreja, não precisa tanto, não precisa isso, não precisa aquilo. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Tem pessoas que já bloqueiam a minha relação pela forma como falam, pelas dicas que me dão. Eu já fecho, ali fecha. Porque eu sei que tem muitas pessoas que não cogitam das coisas de Deus. Foi o que Jesus disse para Pedro. Pedro, tu não cogita, diz falando para o diabo, né? Porque tu não cogita das coisas de Deus.
Tem muitas pessoas que vão vir para a nossa vida para nos tirar do propósito de Deus. Temos que cuidar. Então a sua tarefa é essa. Quais são as pessoas que contribuem? Pega uma folha, escreve de um lado, pessoas que contribuem, pessoas que me prejudicam. E o que você vai fazer? Você vai procurar andar 95%, ou 98%, 99,9% com as pessoas que contribuem. E com as que agregam, com as que somam. Com as que têm valores e princípios que vão somar na sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Eu peço a Ti, ó Espírito Santo, que possa nos ajudar. Que essa palavra não fique apenas na nossa mente, no nosso entendimento, mas que ela desça ao nosso coração. E que nós possamos refletir acerca e a respeito de cada um dos níveis, de cada um dos nossos relacionamentos e a que nível cada um pode estar da nossa vida, da nossa intimidade, da nossa proximidade, Pai. Quero abençoar todos que aqui vieram, aqueles que estão assistindo, aqueles que assistirão essa mensagem, eu quero abençoar e pedir que a graça do Senhor nos ajude a filtrar, Senhor, e fazer boas escolhas com respeito aos nossos relacionamentos. Em nome de Jesus, pedimos a Ti essa graça e essa direção para a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, amém.